Agora é nossa hora do nosso Radar Esportivo. Eu ainda não me recuperei dessa eliminação do Brasil. Não sei se você aí em casa está recuperado, né? Mas mesmo com a eliminação do Brasil na Copa, o mundo segue acontecendo, né? A Copa do Mundo segue acontecendo. Então deixa eu chamar ele para cá, Breno Henrique, para atualizar. E aí, Ingrid, bom dia. Vamos se animar, já baixa ontem. Como é que a ontem. pessoa vai se animar? Não, ontem Breno? eu tava com uma tristeza muito grande, mas eu falei aqui no finalzinho que o dom do brasileiro é ressignificar as coisas. Então, se antes de ontem tive uma grande derrota, vai ser para uma grande vitória que vai ter em 2030. Estou na expectativa de um novo ciclo. Vamos parar de falar disso. Daqui a 4 anos. Olha, eu como mãe, vou dizer uma coisa que eu estava até comentando nos bastidores, junto com Kezinha, que também é mãe. E eu falando assim, né, meu filho tem 11 anos agora. Na próxima Copa, ele vai estar com 15. Eu não sei se ele vai querer assistir comigo. E por conta da minha rotina agora do São João, eu não consegui assistir um jogo completo com ele. E eu queria muito, olha, que sábado tivesse esse jogo. Mas enfim, infelizmente foi assim. Já estou pensando agora na próxima Copa. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um churrasco na minha casa. Que aí ele assiste comigo, pelo menos. Eu quero ir assistir também nesse churrasquinho. Vai dar tudo certo. Eu quero ir também nesse churrasquinho. Mas a Copa continua acontecendo, como você bem falou. A seleção se prepara para um novo ciclo agora e vamos falar do que segue acontecendo já na Copa do Mundo. Tem chaveamento atualizado, teve jogo de ontem. Ontem, Bélgica jogou, passou dos Estados Unidos por 4-1. Inclusive uma goleada contra os Estados Unidos, anfitriões da casa. A gente já pode dizer que agora sim os anfitriões da casa todos já saíram. Isso porque o México já tinha saído para a Inglaterra, ali inclusive que a Inglaterra passou, vai pegar a Noruega. A gente estava ali na expectativa de pegar o Brasil, né? Mas vai pegar a Noruega pelas quartas de final. Assim como França vai pegar o Marrocos. A Espanha passou ontem contra o Portugal, um jogo muito pegado. No finalzinho a Espanha conseguiu abrir o placar e ficou no 1-0 mesmo nos acréscimos do segundo tempo. Com muita dor. No Tratado de Tordesilhas, tu era Portugal. Não, a minha família até é, né? Feijó, você sabe o que é, né? Eu sou brasileira, não vê não com esse negócio. Não, mas no Tratado de Tordesilhas, nesse confronto aqui, tu era mais Portugal. Sim, mais Pronto. Portugal. Eu tava torcendo pra Espanha, não vou mentir. Não sei não. Não tá sem torcida, depois que o Brasil... Não tá sem torcida, eu tô dizendo que eu fiquei só com pena de Cristiano Ronaldo. Exatamente, teve a saída de Cristiano Ronaldo, inclusive 2 grandes ídolos da minha geração agora. Aí eu tava tentando justificar agora, eu tava tentando justificar, porque Feijó é de Portugal, entendeu? Assim, pra poder a pessoa entender, enfim, é coisa isso linda, gente, que explicação bonita. Mas aqui segue acontecendo, inclusive destaque para as quartas de final, que vai ser definido o confronto de tudo hoje, né? Porque desse lado só faltava esse confronto aqui de Argentina e Egito, e aqui tá tendo um errozinho, é Colômbia e Suíça que vão se enfrentar. Mas então tá faltando só esse aí para poder finalizar. Quem você acha que vai? Então, não tem favoritismo, a gente sempre fala aqui que não tem favoritismo. Porque era pra gente ter ganho esse jogo, mas tá bom, não vou falar mais sobre isso. Não tem favoritismo, mas a expectativa é que seja Argentina e Colômbia aí nas quartas de final. E esses times passem. Então, lembrando que hoje, mais ênfase aqui no jogo da Argentina e Egito, com transmissão da SBT de 1h da tarde. Então, a 1h da tarde, você já sabe que tem confronto aí. Vamos secar a Argentina. Brincadeira, minha gente, não vamos fazer isso não. Vocês que sabem, vocês torcem. Eu tenho seguidores que são argentinos e eles ficaram bravos comigo porque eu disse que eu ia secar a Argentina, tá vendo? Mas não, mas merece. Merece, já ganhou uma Copa, né? Eu também tô secando os argentinos, vamos mentir Agora, vamos lá, calma. Argentina e Egito, quem ganha? Não tem favoritismo, mas quem está com um time melhor hoje é a Argentina. Não é tanto que nos amistosos antes da Copa do Mundo o Brasil venceu o próprio Egito. Então o Egito não está com uma seleção tão forte. O seu principal protagonista, que é o Salah, não está naquela idade que tinha antes, então não está... Mas também não, né? Não, porque também Messi é porque também ele não, mas Messi, a Argentina tem um monte de jogadores bons, né? Então o Egito não tem grandes jogadores, mas um deles é Salah. E Messi, mesmo não sendo, estava quebrando o recorde o tempo todinho. Então Messi é um cara fora da curva, não dá pra comparar não. Hoje não dá pra comparar. Messi é Messi, né? Messi é Messi. O Beto tá aqui dizendo inclusive, Messi. Falando desse jogo contra a Argentina, ontem teve a coletiva do técnico da Argentina, o Lionel Scaloni. E tu acredita que ele falou do jogo do Brasil? Não tá acreditando não, o que foi que ele disse? Ele citou a eliminação do Brasil e também falou do sufoco que a Argentina passou contra o Cabo Verde e disse que justamente isso que a gente sempre fala, do favoritismo. Não tem favoritismo, que é pra jogar o jogo que tem que ser jogado. Que pra ele não assistiu o jogo completo, mas o Brasil merecia ter passado. Eu concordo. Mas por conta disso, não dá para ele pensar no jogo de hoje como a Argentina favorita. Ele tem que jogar para o Brasil, para o Egito, como de igual para igual. Agora vamos lá, rapidinho, antes de a gente mudar de assunto. Noruega e Inglaterra. Quem você acha que passa? A Noruega, depois do confronto com o Brasil, ela pareceu gigante, né?
Então a Noruega vem com Não esse... sei se ela apareceu gigante, não. Ela aparece como gigante agora, depois desse confronto. Entendi. Ela vem como uma forte candidata agora a vir às semifinais, porque passou do poderosíssimo Brasil. Pelo menos é como o mundo enxerga, não é como a gente está enxergando hoje, mas é como o mundo enxerga. O Brasil com uma seleção forte e a Noruega, que não era tão forte, não tem tanto histórico no confronto de Copa do Mundo, passou para o Brasil que tem. Então, para o mundo enxerga esse grande poder em Copas do Mundo do Brasil. É que nem a gente dizer, Real Madrid não tem um grande elenco hoje, mas em Champions League o Real Madrid tem histórico, o Real Madrid a camisa pesa. No Brasil, o mundo enxerga desse mesmo jeito. Agora eu acho bonito, sabe por quê? A gente tá aqui tudo chorando, porque o Brasil foi eliminado e simplesmente os jogadores vão ter o quê? Férias, é? Vão ficar curtindo agora, aí os Estados Unidos? Vão ter férias agora, vai fazer o quê? Brasileirão Série A, os jogadores do Flamengo já estão de férias. Não, apesar do Flamengo estar fazendo uma pré-temporada lá em Portugal, mas os jogadores que jogaram a Copa do Mundo estão de férias. Assim como os outros também que foram eliminados estão de férias agora. E eu tinha falado até antes da Copa do Mundo que os jogadores que passam tempo na Copa do Mundo, o clube recebe por isso. Então, para o clube agora é vantagem deixar os caras de férias, né? Recuperação daquele controle de carga que a gente sempre falou e agora eles estão só de férias. Isso dos times da Série A, tá? Lembrando que Série B para baixo não jogaram a Copa do Mundo, mas está acontecendo normal. E isso tanto no Brasil como no resto do mundo. Está acontecendo normal esses jogos. Menina, deixa eu te contar uma coisa. Lá em Campina Grande, né? Eu fui ver a sede do Serra Branca. Que sede bonita. Eu só passei assim na frente, né? Não entrei não, mas eu me surpreendi, viu? Serra Branca é um dos clubes novos da Paraíba, então a Serra Branca tem realmente é uma das sedes mais atualizadas, um dos CT mais atualizados da Paraíba. Por isso também que é um dos times hoje que tem mais investimento. Só para finalizar o assunto de Copa do Mundo, a gente também tem Suíça e Colômbia hoje que se enfrentam às 5 horas da tarde. Então hoje a gente define quem são os confrontos da quarta de final e finaliza as oitavas de final da Copa do Mundo. Galvão Bueno continua? Não continua. Thiago Life, ele já se despediu. Provavelmente ele se despediu da seleção brasileira no último jogo, né? Mas provavelmente ele vai narrar a final. Ele vai fazer final, isso. Pode ser que a gente espere, porque a gente ama, né, minha gente? Galvão Bueno aí. Mas ele já se despediu da gente, da seleção brasileira. Ele disse, né, que foi a última Copa do Mundo dele, pelo menos como narrador. A gente daqui para 2030 ele vai ter 80 anos. Então, quem sabe o Galvão Bueno como comentarista. Mas um presente que o SBT deu pra gente foi ouvir Galvão Bueno em mais uma Copa do Mundo. Você falava muito da nostalgia, eu falo da minha nostalgia de Thiago Life também. E é um presente que o SBT está dando pra gente. E a SBT não para, ainda tem uma grande equipe de transmissão. Então, o jogo hoje, 1h da tarde, Argentina e Egito. 1h da tarde. Infelizmente não tem mais o Brasil, mas tem Copa do Mundo aqui na TH+, tá? Para você assistir a partir de 1h da tarde. Agora vamos falar dos paraibanos. Pronto. Tanto o Serra Branca quanto o 13 garantiram já o calendário para a Série D. Para a Série D do ano que vem, exatamente. Ontem eu trouxe o balanço desses times paraibanos, o Botafogo que alcançou o G8, Ingrid, e você que estava nessa expectativa, assim como eu, do Botafogo começar a engrenar. Então o Botafogo alcançou o G8, o Serra Branca nesse jogo de ida perdeu, infelizmente, por 1-0. E também o 13 perdeu por 2-1 de virada. E agora, pelo menos o Serra Branca já divulgou o calendário da semana e já iniciou hoje a preparação, aliás, já iniciou ontem a preparação para o jogo de volta. O Serra Branca tem muita expectativa para a virada, o técnico já falou sobre isso, falou que tem muita expectativa que mesmo fora de casa o time vai conseguir essa virada, porque o time já tem uma defesa muito sólida, já consegue muito garantir isso e vai agora subir para o ataque. Assim como o 13, que também tem expectativa para a virada, até porque o 13 fez uma campanha muito boa no início da Série D e agora, por conta dessa campanha boa, pode jogar esse segundo jogo dentro de casa. Então, em Campina Grande, nesse final de semana, tem um jogo de volta contra o 13 que precisa da virada, jogo que pode até ser levado para os pênaltis, caso o 13 ganhe com um golzinho de diferença, pode ser levado aos pênaltis, então, muita expectativa. A ideia é que a torcida do 13 faça presente nesse jogo e movimentação durante o 13. Mas eu também tenho a atualização do Campinense. O Campinense, só lembrando aqui, no último mês eu tinha falado que o presidente Flávio Torreão tinha sido afastado pelo Conselho Deliberativo do clube. Lembrando que ele tem sido afastado por várias pendências que tem deixado no clube, dentre elas cerca de 91 mil em dívidas, a confissão de dívida aproximadamente de 250 mil sem comunicação ao Conselho e 4 meses de salário atrasado. Esses são alguns dos problemas do Campinense, ainda tinha muito mais. O Campinense, no mês passado, o Conselho Deliberativo tinha afastado o Flávio Torreão e agora, esse mês, haveria uma votação para saber se ele seria afastado definitivamente e o vice-presidente assumiria. Pois bem, aconteceu na última semana isso, a decisão do Conselho teve 23 votos favoráveis e 2 abstenções. E agora assumiu
o novo técnico, o novo presidente, William Simões. O William Simões que já tem um histórico, inclusive até já passou pelo Campinense ali por 2018, 2019. Então ele assumiu a presidência do clube até o fim do biênio 26-27. Teve uma coletiva dele na sexta-feira à tarde, a gente não trouxe aqui por conta das atualizações até da Copa do Mundo de ontem, inclusive da Série D, que estava muito importante para o 3 Serra Branca, então estou atualizando hoje. E, inclusive temos a sonora aqui de William Simões, que você vai conferir agora. O clube hoje requer mais responsabilidade, mais discernimento e, principalmente, mais sabedoria para que nós possamos enfrentar, né, as adversidades, que são muitas. Sem contar com isso. Olha, infelizmente eu não fui procurado, né? Às vezes que eu fui procurado, foi no momento em que o Campinense iniciou a pré-temporada. Eu tive alguns problemas de saúde. Em seguida, minha filha foi internada na UTI, passando vários dias. Então, eu passei por um momento de dificuldade muito grande. E mesmo assim, nesse período, eu procurei ajudar. Ajudar com viagens, ajudar no dia a dia aqui. E sabendo da dificuldade que o Campinense passava, eu nunca deixei de ajudar, independentemente de gestão. Mas nesse período não fui procurado. Eu entendo até que com esse afastamento as pessoas acham, as pessoas não, os dois que foram afastados, inclusive, falaram ou andam falando por aí que houve traição, que houve golpe. Mas, pessoal, se eu quisesse ser presidente, eu tinha sido lá atrás, recebi tantos convites, por que eu iria tomar uma gestão na qual eu era vice? Não tinha nenhum sentido. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. Campinense que é um grande time, né, aqui da Paraíba, de Campina Grande. A gente quer que, de fato, as coisas se organizem aí entre eles. Pois bem, até porque eu falei nesses dias que os 5 times paraibanos já estão confirmados também com o calendário ano que vem, e um deles é o Campinense. Então a gente torce para essa reestruturação do clube, que realmente as coisas comecem a andar e dar certo. Lembrando, ele está assumindo nesse biênio de 26, 27, e agora ele também anunciou auditorias para ver como é que está o pagamento, como é que funcionam essas folhas do clube e poder tudo arquitetar para ficar tudo bem certinho. Amanhã você traz mais novidades, combinado? Amanhã tem novidade. Vamos saber se a Argentina vai passar ou não, minha gente. Será que a Argentina vai passar? A gente vai descobrir, 1h da tarde tem jogaço aqui, tá?